ainda estão precisando o que eu a ideia era fazer uma publicação, né? Então tá, então posso continuar, né? Teríamos de fazer o relatório das variáveis, né? Com todas as variáveis completas, então, né? Completas. Então vou continuar ajeitando, mas aí vou precisar, Clarice, e dessas correções que vocês fizeram, como está aqui já na última reunião, só para verificar, né? Então, o que eu faço normalmente? Igual. Eu gravo esse arquivo e aí eu mando como uma nova atualização, né? Mas no caso das variáveis, nesse ponto aí, você viu que já estão corretas, né? Já estavam verde, né? Verde e vermelha, né? Sim, mas vocês na reunião juntaram, tem algumas que tinha 4, em vez de 3 hipóteses, lembra? Não, mas aí a gente não fez a descrição dela. Não, mas juntou hipóteses, diminuiu para 3 Juntamos em alguns hipóteses, casos. é verdade. Sim. Tá vendo? Estou ligada, estou atenta. E aí, já naquele arquivo, quando juntou, já naquele arquivo de Excel que eu mandei, já está juntado. Mas tudo bem, eu vou mandar atualizado para vocês. A que foi mandada no WhatsApp já está, né? Tá ótimo. Ok, está gravando? Não, ainda não, né? Já. Não, né? Está gravando, sim. Já está gravando. Já está, desculpa. Tudo bem. Então, aí, o que eu estava explicando aqui da análise morfológica, que tem aí as 2 fases. A primeira fase faz exatamente essa delimitação do espaço, criando temas para simplificar e para ajudar na análise de combinações. E a segunda fase consiste em delimitar esse espaço morfológico em um subespaço útil por meio de adoção de critérios de seleção, né? Com base nas hipóteses que serão analisadas. E esse vai ser o trabalho aí do grupo na hora de começar a dividir, para dizer, não, qual é a hipótese válida ou não é válida. Então, como que se processa isso? É exatamente esse esquema que existem, né? Vocês veem lá as hipóteses, as variáveis com as hipóteses, tá certo? Que a gente tem para cada um deles. Então, tem hipótese 1, 2 e 3, e a variável de 1 a 8, né? É importante então, se nós olharmos... Notar que as variáveis têm de ser da modicidade maior para menor, né? Sim. Ele já está nessa ordem, quando a gente já discutiu os temas e já fez a classificação, já está nessa motricidade maior para menor, tá? Então, as combinações, né? Então, se eu fizer, por exemplo, um filtro, existem essas combinações. Esse roxinho, esse cinza que está aqui, ele pode ser uma combinação, né? Então, tem aplicado um filtro, tem as hipóteses desejáveis, comparando, confrontando, né, com os objetivos. Então, sempre é importante olhar o objetivo do projeto, tá certo? A gente enxerga que existem aí essa quantidade de possibilidades. Então, daqueles 6.500 e pouco, virou 128 combinações, tá? Daí, a gente vai verificar quais são as hipóteses desejáveis e realizáveis. Então, ela reduz, né? Quer dizer, uma intermediária, ele não é tão desejável, mas olhando o conceito, vai dizer, não, ele é aceitável também. Então, já diminui para 16 combinações possíveis, tá? E aí é isso o que a gente está falando. A gente faz uma análise da forma, análise morfológica, tudo bem? Então, eu vou criar os cenários baseado exatamente nesse conceito, tá? O que é isso? Um cenário que a gente vai chamar de cenário normativo. Lembrando lá atrás uma explicação que foi dada do processo prospectivo, né? O que a gente fez até agora, antes de fazer essa delimitação do espaço morfológico, era chamado de cenário exploratório, ou da prospectiva exploratória. Na hora que a gente faz essa delimitação do espaço, nós estamos criando o que a gente está chamando de cenário normativo, ok? Então, vamos lá. V1H2, V1 que está aqui, a variável 1, hipótese H2, certo? Então, isso é uma hipótese que eu quero como desejável e realizável, tá?
O próximo, V2H2. Então, V2H2, só acompanhando o roxinho aqui, tá? O próximo, V3H1, ok? Então, o roxinho, né? O próximo, V4H3, V4H3, que está aqui, tá certo? O próximo, V5H3, roxinho, né? V5H3. V6, V6H1, roxinho aqui à esquerda, tá? V7H3, ok? V8H2. Então, se vocês compararem, aliás, acompanharem esse roxinho, esse cenário normativo pode ser um cenário que seja desejável e realizável, ok? Então, são essas combinações que a gente vai fazer, tá? Quando a gente tem, esse aqui é um outro exemplo, olhando aí o rosinha, né? V1H1, V2H1, então eu tenho um relatório aqui de um cenário contrastante. Por que se faz o contrastante? O contrastante é aquele que olha o desejável e o realizável e aquele que a gente não quer. A gente não vai escrever o que a gente não quer, mas a gente vai ter que criar as ações para não acontecer aquilo que seria esse cenário negativo. Tudo bem? Então, por exemplo, se a gente olhar lá que tem lá um dos artesãos, né? Fecha-se o AAC, é um negócio que a gente não quer. Então, a gente tem que ter uma ação para que não deixe fechar o AAC, ok? Só para entender aí o contexto, né? A infraestrutura vai piorar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma ação para que a infraestrutura não piore, tá? Por isso que estudar esse cenário, estudar essa combinação de hipótese contrastante, que é contrastante com a hipótese desejável e realizável, ela é importante nesse processo, ok? Então, quando dividir lá em grupo, né, vai definir lá as hipóteses que é do desejável e realizável, e vai ter que ter uma reflexão do que não é que é não desejável, não realizável também, né? Não desejável, mais essa linha, né? Para que não se esqueça de umas ações para mitigar esse problema. Tudo bem? Continuando, tá? Oh, Então, Clarice, pois não? desculpa, eu não entendi a explicação, mas nesse quadro que você mostrou, como que algo não desejável aparece na hipótese 3 ou na 1, independente? Se a 1, ou não tem a ver, a 1 não é o desejável, a 2 só a continuidade. Exatamente. A gente acabou decidindo, nós tomamos uma decisão lá atrás, no dia que a gente estava discutindo as variáveis, para fazer o seminário, para dizer, vamos colocar a boa ideia. Então, colocamos as verde no começo e a vermelha no fim. Lembra que a gente tomou essa decisão? Mas Tudo não bem. necessariamente quando a gente constrói é desse jeito. Entende? Aí você vai ter construção lógica, né, do que está descrito, por exemplo, para a variável tem, no caso aí, ó, tem hipótese 1, 2 e 3. Eu vou A dar um variável, exemplo aqui que está mostrando, né? Que é exatamente para responder a tua pergunta, Honório. Ótimo, Olha, obrigada. o 1, né? Hipótese assim, fortalecimento da educação, essa é a variável, certo? O 1 é não há alteração no sistema educacional. O 2 é diminui o acesso à educação. E 3 é educação aproxima dos parâmetros de conhecimento científico de países desenvolvidos. Então, o que é desejável aqui? É o último da direita. Tá certo? Ok? E o diminui acesso à educação, ele é a hipótese mais negativa neste caso. Por quê? Porque o não há alteração no sistema educacional é a continuidade mais do mesmo. Tudo bem? Então, aqui ficou como assim, laranja, verde, desculpa, laranja, vermelho e verde. Tudo bem? Na linha de baixo, combate à corrupção, tá? A primeira delas, a aplicação das leis anticorrupção.
2.2, perfil humano ajustado a valores do bem. 2.3, fim do Ministério Público. Ok? Então, o que a gente quer? A gente quer educação acima do parâmetro e aplicação das leis anticorrupção. Então, se você seguir o vermelho, o desejável verdinho aqui está no primeiro lugar, entendeu? Então, nesse caso aqui, quando o professor Alicino deu o curso, na verdade, essa definição de que você vai fazer em ordem verde, laranja e vermelho, a gente decidiu isso para apresentar lá no seminário, tá? Mas ela poderia não estar nessa ordem de desejável, de continuidade, de não desejável. Tudo bem? Por isso que vem essa história de ir para a direita ou esquerda. No caso de Cristalina, é como se tivesse assim, tudo à esquerda seria o desejável e realizável. Tudo bem? Não sei se eu fiz me entender aqui. Com esse exemplo. Tranquilo. Perfeito. É só a Tá inversão de cores aí, né, do alinhamento, né? Que o que é desejável ficou em vermelho, né? Mas esse daqui é para chamar atenção, né? No Projeto Brasil 2035, a gente teve vários lances, né, para a turma assim, pô, vermelho não é o que eu não quero? Não. Tem que prestar atenção no conteúdo, né? E não se influenciar pela cor, né? Então, essas coisas é meio lúdica até para envolver bastante o pessoal, etc, etc, né? Se a turma dorme, né? É interessante aqui, ó, por exemplo, na variável 5, o desejável não teve nenhuma das, por exemplo, pulou da 4 para 6. Da 4. Da variável 4 para 6, né? A desejável. Sim. Não escolheu nenhuma das 3 hipóteses aqui era desejável da variável 5. Sim, sim, exatamente. Ele só ficou com azul, que é não desejável, né? Por quê? Porque o cidadania plena, que seria o ideal, né? Ela é desejável, mas ela não é realizável. Porque é o sonho do castelo que eu quero ter, mas eu nunca vou ter, entendeu? A cidadania plena, por mais que seja a sociedade, ela não vai existir, né? E deixa como está, era algo que a gente também não queria. Então, foi dito assim, bom, então a gente vai pegar o que é não desejável para a gente realmente aumenta o poder paralelo em comunidade, a gente não quer, porque aqui com certeza vai gerar uma ação para não deixar isso acontecer. E se não deixar isso acontecer, vai ter uma sociedade mais organizada, não necessariamente uma cidadania plena. Tudo bem? Acordado. Boa, Zé. Chamou atenção aí, legal. E também o combate à corrupção lá, se vocês verem, né, não pintou nenhum azul lá, né? Totalmente negativo, tá? Porque fim do Ministério Público é o que seria totalmente negativo, né? Vamos dizer assim, mas ele é muito improvável de acontecer, né? Então, só para entender um pouquinho aí o raciocínio, quer dizer, não necessariamente eu vou pegar todas as hipóteses, né? E não necessariamente, quando você trabalha com a sociedade, ela vai estar de uma forma ordenada, colocar primeiro o que quer, depois o mais ou menos e depois o que não quer, entendeu? Ok? Tudo bem, gente? Podemos continuar? Ótimo. É porque o cenário aqui é desejável e irrealizável, né? O que não for realizável também não pode entrar. Né? Não pode entrar, porque eu quero cidadania plena, mas ele é possível? Ele é desejável? Ele mas ele é possível? Provavelmente não, né? O ser humano, sabe, Leo, talvez uma sociedade muito, muito, muito mais desenvolvida, talvez a gente tivesse, mas no Brasil, considerando a realidade, provavelmente não, né? Então, só para olhar o contexto, o que é essa construção de cenários e na questão aí da análise morfológica. Por isso que tem que refletir, tem que fazer, para que a gente não faça essas coisas no automático, tá bom? Então, aí o resumo, né?
O azulzinho é cenário parcial não desejável, e aí o vermelhinho, o cenário desejável e realizável, né? Possível, desejável e realizável, tá bom? Tudo bem? E aí, no exemplo 2035, né, o que foi feito? Foi olhando essa situação atual. Não, pode. Oi? Tudo bem? Tudo bem, é que eu falei aqui em casa. Ah, tá bom. Então, aí foram olhadas as variáveis chaves, né? E criado essas ações estratégicas para essa construção dessa visão estratégica do futuro do Brasil, entendeu? É por isso que fizemos esse conjunto aí que vocês acabaram de concordar, né? Divisão dos temas, tá certo? Cenário global desejável, realizável e factível, né? E o cenário não desejável, que contrasta e confronta, para a gente poder gerar as ações, tá? Isso aqui só para, por exemplo, né? Pegando as mais motrizes do projeto, tá certo? No nosso caso, né? Só para exemplificar aí e lembrar um pouquinho, né? Ok? O que é o quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4, né? E depois, o que vai ser construído é exatamente essas ações, tá? As ações é aquilo que eu mostrei para vocês do Albright, né? É o que a gente vai olhar a variável, olhar o horizonte temporal e o cenário que a gente vai querer com esta variável. Tudo bem? Era isso que eu tinha que mostrar para vocês. Ficou claro? Dúvidas? Para mim ficou claro. Porque essas coisas, assim, elas, dentro do contexto, né? Se a gente passar correndo, ela passa meio batida, né? É importante ali, né, a numeração da variável e a numeração das hipóteses para depois a gente poder resgatar se houver qualquer problema. Porque você viu lá que o cenário, no final, era descrito por números também, né? Sim, Então, sim. por exemplo, o tema 1, a gente teria que botar, o tema 1 vai ser 1, e aí tem o valor da motricidade, talvez, poderia ser, né? E a hipótese H1, H2, H3 daquela variável, né? Por isso que eu guardei exatamente, né? Que vocês perguntaram aqui, né? Eu guardei exatamente as duas informações aqui que elas são importantes, tá certo? A motricidade, ok? Então, aqui Da é maior para tema menor, 1, né? tema 1, a motricidade dele aqui é 2, tá certo? Se não me engano, prefeitura que acho que é 1, né? Então, aqui embaixo, aqui, olha, o tema 3, né? Prefeitura Cris, ele é a motricidade 1, tá vendo? Só para mostrar aí onde eu estou mostrando para vocês aí. Botei vermelho, tá certo? Então, a motricidade está guardada aqui para todos vocês, tá bom? E aqui no tema, ele está na ordem da motricidade. 3, 10, 11, 13, 14. 4, 5, 7, 17, 19 e 21. Tá bom? Então, essas informações foram guardadas e elas vão estar na planilha. Ok? Tudo bem? Então, essas informações não podem se perder no meio do caminho, porque a gente vai fazer e vai relacionar com elas, tá? Certo? Dúvidas até aqui? Alguém tem algo a declarar? Querem rever o Albright? Não precisa, tá tudo ok? Eu não participei, né? Vai ser uma porque ele só mostrava para a gente. A Unicino sempre só mostrou, né? Se quiserem, eu entro aqui para vocês. Querem? E também falar o William, né? Tentar mesmo chamar a gente para os grupos, senão vai ser equipe, né? Na próxima, né? Eu acho que o que vai acontecer? Vem todo mundo na quinta-feira
e divide lá, como que vai ser? Você tem que chamar a turma, né, doutor William? Sim. Pelo menos o pessoal que está aqui tem de ficar em grupos diferentes para tirar a dúvida metodológica, né? Então, Sim. e talvez a Clarice ficar percorrendo os grupos e a gente dividir aqui esses que tiveram a orientação metodológica para poder conduzir o processo da construção do cenário, né? É interessante convidar outras pessoas que não participaram do processo, ou não é produtivo, Clarice? Não é Não, produtivo. não tem problema, não. Não tem problema. Só tem de ter alguém que conheça a metodologia para poder orientar, né? Clarice, né? Clarice. Vocês já são experts. Não, cada um aqui a gente vai fazer o que ela colocou, né? Deixa eu mostrar aqui um outro exemplo do cenário, né? O que ele falou também é interessante, né? A gente dividir, nós aqui que estamos mais participando, dividir em grupos diferentes mesmo. Só para mostrar a necessidade de colocar a numeração, né, em cada um. Por exemplo, aqui, ó, a variável esse aqui é do Ribeirão Branco, né? Variável 1. Aí a hipótese é 1, 2, certo? Precisar em grupo. E aqui, quando você for descrever o cenário, você não teria condição de descrever tudo aqui. Então, bota os números. Fica mais fácil de construir. Você não vai escrever o que está aqui no 8.2 aqui no cenário 3. Não teria espaço, né? Então, há necessidade de colocar... Esse aqui, por exemplo, está pela motricidade. É o número da motriz que está sendo usado aí, né? E a hipótese você vai botar... Se a motricidade dele é 1, então a hipótese é 1.1 e 1.2. Agora, se a gente vai querer colocar a questão porque depois esses cenários aqui vão passar a ser as hipóteses do cenário global, né? O cenário 1 passa a ser a hipótese 1, o cenário 2 outra hipótese, e o cenário 3 outras hipóteses desse tema, desenvolvimento rural sustentável, né? Essa porque a professora falou, né, nesse caso do cenário parcial, né? E depois você pega o tema, que passará a ser a variável, e o cenário de cada tema passa a ser hipótese. Cenário 1 passa a ser a hipótese do tema desenvolvimento rural sustentável. Cenário 2 passa a ser a hipótese do desenvolvimento sustentável. E aí teria, no caso nosso, era o governança e gestão, né? Vai gerar 2 ou 3 cenários. E esses 2 ou 3 cenários vão passar a ser a hipótese para a construção do cenário global, né? Sim. Tudo bem? Entendido? Deixa eu ver se tem aqui o geral. Aqui, está aqui, ó. Aqui. Está vendo aqui? São os temas, né? Passam a ser as variáveis e os cenários passam a ser as hipóteses para fazer o cenário global. E aí, se você for descrever, se não tiver a numeração, você não consegue, porque não vai conseguir descrever todas as hipóteses em um quadradinho, né? Por isso que é importante numerar as variáveis, né? E os cenários de cada variável, para depois a gente poder colocar aqui
em uma planilha que possa fazer a construção do cenário, né? Ok? Dúvidas? Não, e também é importante aqui na construção, você não pode pegar dois cenários de uma mesma variável, né? Tem de ser sempre descendente. Não pode pegar, por exemplo, sair daqui de resgatar a cultura e pegar o cenário 1 e o cenário 2 para concluir o cenário global, né? Tem que pegar um de cada. Só de cada nível um, né? De cada nível de motricidade, pegar um. Certo? Não sei se ficou claro, Núria. Ficou? Núria, né? Ficou. Tá bom. Bom, vai surgir um monte de dúvida, né? Vai surgir, mas com a prática acho que dá para fazer isso, né? Ok? Bom, como o Zé Augusto comentou, né? Eu vou dar uma repassadinha rápida aqui na questão do Albright, né? Tá aparecendo a minha tela? Tá. Tá. Então, eu já baixei, lembra que eu, na reunião que eu fiz, apresentei para vocês, eu falei que tinha uma nova versão, tal, que estava dando um erro, etc, etc. Eu abaixei já a nova versão, testei, aparentemente está ok, então eu já vou abrir a 4.3 realmente, né? E aqui eu vou abrir o arquivo já do... não é esse arquivo, né? Eu já transformei aqui, então eu consigo chamar um deles aqui. Eu montei já uma matriz genérica, tá? Eu vou chamar um deles aqui. Então, aquele dia eu não conseguia rodar, porque ele estava dando um defeito, né? Mas agora já está ok. Então, se eu tiver aqui, você está vendo que ele abre aqui à esquerda, né? Então, nova tabela, novo drive, build a roadmap, build a driver, exemplo, né? Então, se eu der o build a roadmap, ele vai rodar o sistema, né? Ele está chamando porque eu mudei as variáveis, e aí ele... Deixa eu chamar um arquivo aí para que eu não mudei. Que eu andei fazendo teste, né, para ver se funcionava tudo. Então, se eu chegar aqui no rodar o sistema, né, de criar um roadmap, ele vai fazer exatamente isso. Vocês viram o azul que ele rodou? Chegaram a ver? Não? Sim. Sim. Então, tem todas as variáveis aqui, né? Então, na hora que ele roda e gera essa tabela. Tudo bem? Então, basicamente, o que eu acabei fazendo? Eu criei aqui uma matriz para a gente já, depois que tiver os exemplos, né? A gente vai poder ter os elementos para poder estar rodando, tá? Vamos ver se esse daqui roda. Não, esse aqui é aquele que está dando problema. Tudo que a gente conversou lá, eu já criei aqui a matriz, tá?
Então, prefeitura, na verdade, assim, aqui está na ordem completa, mas a prefeitura, a maior efetividade, a PL, que agora mudou de nome e tal, né? Eu já criei, então já vai ser colocadas as ações, ok? Data de início, data de término, e aí eu consigo já importar diretamente para o software para não dar problema, tá? Porque já vai estar tudo formatado de acordo a poder entrar dentro no software. Se a Cristina, se der algum pau, a Cristina ajuda, então tudo bem, né? E aí, basicamente, dá para fazer o processo, né? Então, se eu tiver com tudo criado bonitinho, eu vou entrar aqui como suplementos, rodar, né? Rodar o roadmap, e aí ele vai rodar completo, certo? Aí agora está dando para acompanhar melhor, né? Isso eu não estava conseguindo fazer porque eu estava com a versão errada, a versão com problema, com bug, né? Então, no outro dia eu não consegui mostrar para vocês isso rodando, tá? Ok. Então, só para o Zé Augusto aí que está vendo hoje, né? De qualquer forma, Zé, o software, ele teve aí uma série de problemas, né? Mas agora eu já estou com a versão que está rodando sem problema, né? Então, a gente já consegue montar essa planilha aqui com todos os elementos, né? Ok? E colocando exatamente todas as variáveis, tá? E aí, o que a gente vai colocar aqui é a variável, aqui é a ação, data de início, data que termina, tá? Quem que é o responsável, essa questão dos atores vai ter que ficar muito claro, né? Quem que vai ser o responsável e se é uma ação já planejada ou não planejada, tá? Então, para isso que eu criei essa matriz aqui, para a gente já trabalhar nessa matriz de cristalina depois. Tudo bem? Porque aqui não vai dar para rodar porque a gente não tem ação nenhuma, né? Mas a matriz já está preparada, porque quando já tiver as ações, a gente importa e se der tudo certo, a gente vai rodar o sistema para criar aquele gráfico das ações. Tudo bem? Beleza. Não sei se deu para entender e tal, né? Mas agora já está tudo ok, né? Então, agora já, pelo menos, fazer isso daqui que eu não estava conseguindo fazer, né? De rodar o roadmap, por causa do problema de versão. Ok? E daí, dando tudo certo, a gente consegue inserir e rodar exatamente as ações e fazer esse programinha. Tá bom? É isso. Alguém tem alguma dúvida? Não dúvida? Então, ficamos aí para a próxima reunião, botar a mão na massa, William. Isso, quinta-feira, né? Vamos mobilizar o Quinta-feira, pessoal para participar. 18h30, aí seria quatro grupos, né? Sim. E aí, se der tempo, a gente faz o cenário global, que se reuniria todo mundo na No plenária, global, né? Junto, geral. na plenária, né? Por isso que acho que vai ser importante o Samuel ter as divisões todas, para cada um fazer, a gente vem com a planilha e trabalha aí na planilha completa, né? Mas o Samuel não nos respondeu se é possível. Ele não respondeu, ele falou que ia ver, né? Não sei se ele já saiu do atendimento, se ele pode dar Aí uma... teria de fazer vários Google Meet e depois... E necessariamente tem que dividir os 4 grupos, não pode ser feito... Não, tem que ser dividido, são né? atividades... cada um vai ter que fazer o cenário parcial temática. Então, as pessoas dividem o grupo para se fazer tudo simultaneamente e fazer mais efetivamente, né? As pessoas participando, todos participando. Certo.
É, E a aí, vantagem de entendi. dividir em grupo é que numa hora a gente já consegue fazer os 4. Né? Entendi. Mais Enquanto rápido. um está discutindo um, está discutindo o outro, está discutindo o Isso. outro, né? Senão a gente vai demorar muito tempo. Seria Entendi. importante, viu, William, você startar aí um WhatsApp aí, olha, quem vai ficar em que grupo, né? Essa seria uma situação. E também eu vi aqui no chat que a Tássia disse que para ela é difícil, né? Participar, né, Tássia? Era isso que eu ia comentar. As reuniões vão passar a ser às quintas-feiras, às 18h30, é isso? Ao invés de sexta-feira? A proposta. porque a gente chegou à conclusão que está tendo pouca participação nesses partes da tarde, né? Quando a gente fez à noite, havia uma maior participação, né? Uhum. É porque eu tenho dificuldade de participar, assim. Eu posso até me esforçar, mas certamente não vai ser sempre que eu vou conseguir. Mas, assim, eu entendo que a maior participação tem que ser do pessoal de Cristalina mesmo, né? Eu vou me esforçar para acompanhar, mas talvez eu não consiga acompanhar ativamente, entendeu? E os grupos, já que tem que trabalhar separados, não pode marcar outro horário, de repente, um grupo específico? Tem que ser todo mundo ao mesmo tempo? Para mim está ótimo, é só uma pergunta. Não, Não se a precisa. turma quiser, se você, aí é um trabalho para o Super William. Aí Se é você mais dividir o complicado, né? É grupo, mais se complicado, você, se você dividir o grupo, as pessoas, e já dizendo quem vai trabalhar em que tema, quando, aí até dá para dar assistência até separado. Né? Aí poderia fazer separado, se dividir. Mas Eu acho essa é mais a questão, difícil, né? É mais complicado, né, Sérgio? é mais difícil É. organizar. E para a gente mobilizar, William, como tem que ser 4 grupos. 4 grupos, a gente pode colocar, vamos dar uma coordenação aqui para a ITEGO, coordenar um grupo, a AC, o outro grupo, a CAIC, e o outro, o Carmo, pelo Sicredi. Aí, essa mobilização das pessoas, a gente fica com os 4 grupos para poder ter uma maior participação. O que você acha? Boa. Sim, é uma Mas boa ideia. não vicia gente de Agora, um lugar específico? Deveria ter uma diversidade de... É só mais para contextualizar, né, esses 4 segmentos aí. Mas aí pode ser Ter diversificado. uma pessoa responsável. O pode dividir os. responsável. Ah, tá bom, tá bom. A Depois pessoa divide os responsável, grupos, é. porque Mas daí a ter gente uma pessoa consegue. de lá e cá participando genericamente. Aí quem ficaria com o tema gestão e governança, William. Pode ser. Pode ser. Aí Na Teg verdade, ficaria com educação, tecnologia, o ITEG ficaria. Isso. Boa. E aí teria de ver, Carmona, se você fica com o coletivo ou com a economia e infraestrutura. Não, o correto é o SESC coletivo, né? E o Sicredi com a A CAIC. economia, né? E o Isso. secreto com a economia, pronto. Essa turma é operante, rapaz. Oh, legal. Aí tudo bem. A gente Boa ideia, mobiliza. Sérgio. E a ideia, William, a gente pode até fazer até lá na CAIC, ou depende da quantidade de pessoas em outro local maior. Vamos fazer, seguindo os protocolos, mas fazer presencial na próxima quinta. A ideia é essa mesmo. Né? A gente pode dividir na CAIC e no ITEG. O ITEG lá eles têm. Dá para organizar 3 a 4 salas, se não tiver ter nada. Cada sala, até acho que 5, 6 pessoas. Vamos alinhar isso com o Carmo e com o Célio, né? Até no Itego é interessante. Se já tiver as 4 salas, a gente fazendo no mesmo local, dividido por salas. Isso. Pode ser. Pode me incluir aí no tema 4, viu? 4. A Clarice ela vai estar no tema governança, viu, Clarice? Clarice vai estar Clarice é no associativismo. Ela vai estar permeando, né? Eu deixo o Elzivir com você, a Clarice para o associativismo. A Clarice é governança. E o Zivir, o Zivir também. Brincadeira. Não, mas a ideia foi boa. Vamos fazer uma competição, William. Aí cada grupo que se sair melhor vai ganhar um prêmio.
É, isso mesmo. Uma roupa, uma jaqueta. Jaqueta de couro e um passarinho lá do mercado. Isso, é. Então, mas o Elsevier também tem bastante vivência aí também com processos, né? Então, o Elsevier também circula nos grupos, não tem problema nenhum. Eu circulo, o Elsevier circula. O Zé Augusto também já deveria saber, né, Zé? Também tem. Mas ele quer ficar lá com a economia, quer ganhar dinheiro. Cara. Não, mas a ideia do SESC é muito boa, a gente dividir em 4 grupos aí. A Núria vai ficar em qual, Núria? Já vamos dividir aqui os nós. Você está sem som, Núria? Está sem som, Núria. Digo que não sei, não que precisava. Para mim, tanto faz. Não... É bom a gente, quem fez o curso, ficar separados, né? Eu não fiz, então... Não, quem nos orientou... Mas você tá... Não, quem fez esse curso agora de orientação... Você teve 2 professores aí. Eu e o Elsevier também foi professor aí. Você não pode falar que você não sabe. Tô brincando. A Cristina ficaria em qual? Cris? Cassandra? E a Tássia não vai poder na quinta-feira que vem, Tássia? É mais difícil, mas ter educação, tecnologia... Para mim é mais complicado. A Cassandra está dizendo que ela vai estar de férias, mandou aqui no chat. Tá certo. Então Cassandra? só ficou a Núria e a Cristina, né? Zé Augusto já está na economia, infraestrutura. E eu posso ficar na governança com o Ilha ou na tecnologia, um dos dois. Tem mais a contribuir nessas 2 áreas, né? Governança, acho que você vai contribuir mais. Pegando todo mundo, William, não é? Você fala que a PL está lá, né? Fala que a PL está lá. Não, é brincadeira. Na verdade nós vamos ter que participar dos 4 grupos, principalmente a Clarice e o Zevi, né? Vai ficar com o Messi, com então, o Neymar, o Gabigol, né? O Gabigol pode ficar, não tem problema. Aí a gente já tem que começar a mobilizar hoje, viu? A Cris já saiu, né? A Cris já saiu. Viu, Sérgio? Já vamos começar a alinhar hoje, porque tem um feriadão, né? Já vamos começar a falar sério hoje. Começar a alinhar. Vai ficar em que grupo, Cris? Em que tema que diga? Uai, minha internet caiu, eu não peguei o início da escolha aí do pessoal. O que vocês acharem melhor, podem me colocar. Então, fica na tecnologia, educação, tecnologia. E tem o Roosevelt, né? Acho que o Roosevelt também vai estar, não vai, ela? Vai sim. Evitar. Então, teria de ficar aí ou na sinergismo ou em economia, né? Pode ser sinergismo mesmo. Então, bota o Roosevelt lá na sinergia, né? Cris na educação e tecnologia. Eu ficaria no governança e gestão. E Zé Augusto na economia e infraestrutura. Carmo. Clarice, qual é a previsão do tempo na quinta-feira? Início às 18h30 e até que hora? Então, eu acho que se vocês discutirem rapidinho, for eficiente, bonitinho, acho que 1h30 de discussão, né? Não, tranquilo, bom. Porque 6h30 mais 1h30 vai dar 7, 8, né? Aí volta para a sala até no máximo 8h30. São 2 horas, eu acho. Legal, tranquilo. Pode ser? Pode Porque ser. aí fica 1h30. No começo vai demorar um pouquinho, dividiu e tal, não sei o quê. Eu vou mandar já tudo atualizado, as planilhas, né?
já Certo. dividido e tal. Vamos criar 4 salas aí, né? Não entendi. Criar 4 salas. Cria 4 salas. E Será que cria lá 4 salas físicas também, né? Isso, é. será que o Itego vai... Tem lá no Itego... Eles têm Zoom também ou é o quê? Qual é o Eles têm sistema Zoom. dele? Tem Zoom também. Deixa eu ligar para a Luciele aqui, só um minutinho, só para ver se eu consigo. Vou deixar 3 salas lá, William, e uma lá na CAIC. É. Menos concentração de gente, né? Sim. É. Carmona está ficando até cabeludo com o processo. Ó. Tá vendo? É o calor, Zé. É o calor. O calor é contra a calvície. É que, se, por exemplo, hoje já tivesse a turma e desse uma discutida, a gente poderia até discutir junto com o grupo inteiro e fazer um tema, né? Aí faria um tema com todo mundo e depois faria as divisões, né? Mas eu acho que é melhor, do jeito que está, a gente já faz tudo na quinta-feira, né? Perfeito. Então, tá bem. Às 18h30 fica... Ah, tá. O William está fazendo contato com a Luciele. Tá. Mas isso a gente organiza aqui. Pode... se for no Itego, às vezes só uma sala lá ou 2. A gente pode criar 1 ou 2 na CAIC também. Mas a gente já... O interessante dela presencial é que a gente mobiliza mais as pessoas, né? Até para explicar fica mais fácil. É fácil. Porque se for desse jeito, também pode ser feito a história dos links, né? Links diferentes, quem está numa sala e tal. Dá até para... como tem um grupo específico aí do seminário, né? Do MICMAC e tal, então, no grupo específico que não está naquele grandão, já dividir as pessoas, já fazer e tal, e dar uma trabalhada aí. Sim. Vê, aproveita e compartilha de novo lá o caminho lá. Como é que nós estamos? Nós estamos aí. Vou ver se está aberto aqui. Vamos lá. E acabar logo, né, Zé? A Cassandra está falando aqui que se quiser fazer uma simulação hoje, ela topa. Hoje? Aqui no chat. A gente... hoje não tem... Já estamos aqui concluindo aqui. Porque já está faltando 4:45, né? Aí 15 minutos não dá. É que eu estou aqui compartilhar. Deixa eu ver aqui. Aqui. Isso, chegou. Chegou. Conseguindo ver aí, ou tá... Ah, tá correto. Você falou da questão de revisão. Isso aí a gente vai pular essa parte, né? A gente esqueceu desse detalhe da revisão da árvore, né? A gente falou a semana passada. O que a gente pode fazer na quinta-feira, estando todo mundo, um link para todo mundo entrar, os primeiros 10 minutos, só para revisitar, dá para fazer, entendeu? E talvez ficou o Ruse ficou de fazer a árvore de competência, 2 slides, né, ou duas folhas, né, uma com a do passado e presente e a outra com presente e futuro, né, para distribuir com todo mundo, que também é importante na hora vai servir muito para a parte de formulação do plano de ação, né? Sim.
Que não vai ser ainda na reunião de quinta, né? Não. Então, essa questão de revisitar a árvore de competência, a gente pode entregar, fazer tal, dar uma apresentada rápida, mas a gente não vai focar na próxima reunião, né? Ok, Ele é Não. importante para outra quando começar as ações, né? tá certo. Ok? O William voltou aí. Eu já voltei. E aí, William? Eu não consegui falar com o Marcelo, eu tô achando que ia ser em reunião lá no Itego, mas a gente vai conversando no grupo, Tá bom. vamos definindo. Tá bem, então agradecemos aí a participação de todos, aguardamos as orientações do William e do Carmona aí, e do Carmo, com relação aos links da próxima reunião, né? Para que a gente possa, então, eu vou encaminhar no WhatsApp essa divisão inicial das temáticas Ótimo. e as pessoas podem ir se inscrevendo já nos grupos, né? Beleza, ótimo, pode fazer isso. Eu pedi para Ficando, fazer né? mesmo. Isso, ideia boa, Zibir. Então, um bom fim de semana para todos. E eu vou mandar também o documento Obrigado. atualizado, eu mando para todos, tá bom? Beleza. Zé Augusto? Gravação, né? Muito bom. Zé Diga. Augusto? Diga. Eu posso ligar para você em seguida? Pode, pode. Tá bom, falou. Tá Tá bom, Mas então. tudo- Tchau, gente. Obrigada. Pessoal, tchau, muito obrigado. Bom final de semana e bom feriado para vocês. Ah, obrigada. Bom Final feriado. de semana. Tássia, tudo bem lá na reunião, então? Tudo bem. Se vocês quiserem também se conectar aí rapidinho, uns 15 minutinhos para a gente passar, Elzibir. Quem seria mais para permanecer conectado, né? Eu não sei se a gente pode continuar, porque é da Assim é da. Eu quero Não, mas sair. ele pode sair e deixar. Ele pode sair sem, Então, o Samuel, ele está sem aqui, acabar. ele está Samuel, fora. gente. Samuel, estás aí, Samuel? Ele, pelo jeito, está fazendo atendimento, então não está Então nem... vamos ficar aí por enquanto. É. Não, o Sanderson, só quando você saiu aqui, ó. O Sanderson estava falando o quê, Elzibir? Ele estava descrevendo